Pessoal, boa tarde. Eu vou fazer aqui a web e depois eu vou compartilhar aí o, o arquivo, né? Aí eu vou compartilhar esse arquivo depois aí na página da disciplina. Estão me ouvindo? Então, beleza. Então, na verdade, o que eu vou apresentar aqui é a resolução da lista avaliativa, né? Porque depois, de alguma forma, a gente vai precisar, né, desses conteúdos, porque a gente teve uma mudança na dinâmica das avaliações, né, na EAD, e a nossa prova agora vai ser no final do semestre. Então, eu não vou cobrar todo o conteúdo da disciplina, mas depois eu vou indicar quais são os conteúdos que eu vou cobrar, certo? Então, exercício 1 aí era para usar a definição para derivar as funções. Na verdade, você só vai usar a definição quando o exercício pedir, porque caso contrário, você vai usar as regras, que é sempre mais fácil. Agora, quando pede para a gente usar a definição, a gente vai usar a definição. Eu escrevi ela dessa forma. Às vezes você vai estudar num livro, ela vai estar escrita de uma outra forma, né? No lugar de H, às vezes vai usar delta X e assim por diante. Então, isso costuma mudar de autor para autor. Mas essa é a forma, é a fórmula que a gente utiliza para definir a derivada. Na verdade, todas as regras de derivada que a gente tem, que a gente utiliza, todas elas são demonstráveis a partir disso aqui. A gente consegue usar essa fórmula para demonstrar. Então, fazer a derivada dessa função aqui é aplicar essa fórmula a essa função. Então, a gente tem o seguinte, o que é o f de x mais h? É copiar essa função trocando o x por x mais h. Então, aqui o x está elevado ao quadrado e multiplicado por 2. Então, aqui vai ficar o x mais h elevado ao quadrado e multiplicado por 2. Aqui eu tenho x multiplicado por 3, então eu vou ter o x mais h multiplicado por 3. Então, f de x mais h é trocar o x por x mais h. Então, onde tiver x na função, eu vou trocar por x mais h. Menos, está aqui o menos, f de x. f de x é copiar a própria função. Se você quiser, você não precisa escrever assim, você já pode trocar o sinal. Menos f de x. Eu já poderia copiar essa função trocando o sinal. Mas lembrar que eu tenho que trocar o sinal de todos os termos dela, né? Vou desenvolver isso aqui. Quadrado do primeiro vezes 2 vai dar 2x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes 2 vai dar 4xh. Quadrado do segundo vezes 2 vai dar isso e assim por diante. Aqui faz a distributiva. Esse menos se aplica aos dois aqui, certo? A gente vai chegar nisso aqui. E aí eu vou cancelar aquilo que der para cancelar. Ó. 2x ao quadrado dá para cancelar com menos 2x ao quadrado. 3x dá para cancelar com menos 3x. Vai sobrar então só o 4xh, o 2h ao quadrado e o 3h. Sempre vai sobrar aqui em cima, termos com h. Você nunca vai ter um termo aqui em cima que não tenha o h. Por quê? Porque se você voltar nessa inicial aqui e colocar 0 para h, aí vai dar f de x menos f de x dá 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação em limite. Se é uma indeterminação, quer dizer que essa função aqui tem como ser mexida. E a mexida que a gente faz nela é a simplificação do h que vai acontecer nesse momento aqui. Ó. Por isso que sempre na parte de cima vai ter h em todos os termos, de tal forma que eu consiga colocar em evidência, como eu fiz aqui. Ó. Então, sempre vai sobrar h aqui em cima. Esse h que sobra aqui em cima e que eu consigo cancelar com h de baixo aqui, é a resolução da indeterminação que essa fórmula apresenta. Então, eu cancelo esse h com esse h e aí sobra essa expressão aqui. Depois que eu faço isso, ou seja, depois que eu resolvi o problema de indeterminação desse limite, eu substituo h por 0, caso tenha h. Nesse caso aqui, eu vou substituir esse h por 0, vai sobrar o 4x mais o 3 aí, certo? Então, essa é a derivada da função. Então, a derivada dessa função vai ser 4x mais 3. Então, o resultado seria esse aí. Né? Aí a gente pode representar com a linha, ou df dx, dy dx. Então, existem várias formas
de representar a derivada, todas elas são corretas, né? A letra B era fazer a derivada dessa função, né? Aí primeiro eu vou usar a fórmula, então copio a fórmula. Então copio essa função e troco esse x por x mais h. Então vai ficar 3 mais 2 raiz. Aí no lugar desse x, x mais h. Menos, copio essa função e coloco aqui. Então menos f de x. Então vai pegar a função, colocar aqui sobre h, certo? Aqui, ó, eu vou só desenvolver, então isso aqui eu repeti. Menos com 3 e o menos com isso aqui vai ficar assim. Menos 3 e 3 cancela, vai dar isso aqui, ó, certo? Isso aqui é uma indeterminação em limite, então a gente precisa resolver essa indeterminação. Então eu copiei só essa expressão aqui na frente, ó. Observe o seguinte, aqui não tem sinal de igual, porque isso aqui não é igual a isso aqui. Isso aqui é um limite. Eu estou pegando só a expressão desse limite e coloquei aqui para mexer nela, certo? Aí a gente tem que ter conhecimento lá da parte de limite, como que a gente resolve indeterminações. Quando a gente tem raiz quadrada, a gente trabalha com a ideia de produtos notáveis, onde a gente tem a menos b vezes a mais b igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Como que a gente utiliza isso aqui? Sempre multiplicando essa expressão que tem a raiz, trocando o sinal de menos por mais. E aí essa parte aqui seria o a, essa parte seria o b. Então eu tenho a menos b. Aqui seria o a mais o b. Então a menos b vezes a mais b, eu consigo eliminar essa raiz aí, ó. Só que, como eu estou multiplicando a parte de cima por essa expressão, eu tenho que repetir aqui também para multiplicar a parte de baixo. Porque se eu multiplicar a parte de cima por um número e não multiplicar a parte de baixo pelo mesmo número, eu vou mudar a minha expressão. E eu não posso mudar a minha expressão. Então, por isso que eu multiplico a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. Se eu pegar essa função, multiplicar a parte de cima por 5 e a parte de baixo por 5, eu não estou alterando a função, né? Por isso que a gente faz isso. Então, aqui em cima, você pode até fazer esse vezes esse vezes esse. Pode fazer distributivo aqui. Mas se isso aqui eu chamar de A, isso eu chamar de B, então A menos B vezes A mais B vai dar o quadrado do primeiro. O quadrado desse aqui vai ser, ó, 2 ao quadrado é 4. O quadrado disso aqui, ó, é x mais h, menos, então, a menos b vezes a mais b dá a ao quadrado menos b ao quadrado. O b é o 2 raiz de x. Quando eu elevo ele ao quadrado, ele fica 4x. A parte de baixo eu não vou multiplicar, vou deixar só indicada a multiplicação dos dois. Tá aqui, eu só repetir os dois termos. Vou fazer distributivo aqui, 4x vezes 4h. Então, vai ter isso aqui. Cancela esse 4x com menos 4x. Vai ficar assim. Cancela h com h. Vai ficar assim. Como eu consegui cancelar o h com h, eu resolvi o problema de indeterminação. Então, eu vou pegar essa palavra aqui, o limite, eu vou voltar com ele aqui para baixo. E no lugar dessa expressão aqui, eu vou usar essa aqui agora, ó. Então, isso que eu fiz, ó. Agora eu voltei com o limite. Então, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Certo? Substituindo o h por zero, então vai ficar assim. Aqui, ó, x mais zero é x, né? Então vai ficar 2 raiz de x mais 2 raiz de x. Então aqui vai ficar 4 raiz de x. Simplificando aqui, ó, vai dar 1 sobre raiz de x. Pode deixar a resposta assim, não tem problema. Se quiser racionalizar, também pode. Mas pode deixar isso como resposta. Então a derivada da função vai ser isso aqui. Como essa derivada, por definição, ela é um limite que vai gerar uma indeterminação, então a gente tem que ter aí os conceitos de limite que a gente vê lá numa outra disciplina. Eu não lembro ao certo, na ementa de qual disciplina que está limite. Acho que é pré-cálculo. Agora eu tô em dúvida. Mas lá a gente trabalha com indeterminação e aí aqui nós só vamos utilizar os conceitos que a gente aprendeu lá, né? Então, a derivada dessa função vai dar isso aqui. Lembrando que toda vez que você for resolver um limite para calcular a derivada, ele vai gerar algum tipo de indeterminação. Como no exemplo anterior, fácil de resolver. Esse aqui, um pouco mais trabalhosa, né? E assim por diante. Letra C é esse aqui. Então, a mesma coisa, calcular a derivada por definição, é usar isso aqui. F de x mais h é copiar isso aqui do jeito que está,
trocando esse x por x mais h. Então, vai ficar assim, ó. Aqui embaixo, no lugar de ser x mais 2, vai ser x mais h mais 2. Menos, está aqui o menos, f de x, que é pegar isso aqui e colocar aqui, sobre h. Então, aqui, isso vai dar uma indeterminação. Só que essa é mais fácil de resolver. É só calcular aqui o mínimo múltiplo comum aqui em cima. O mínimo entre x mais h mais 2 e x mais 2 é a multiplicação entre eles, né? Peguei a expressão, coloquei ela aqui, ó. Vou fazer igual no exemplo anterior, na letra anterior. Então, o mínimo entre x mais h mais 2 e x mais 2 é a multiplicação deles. Então, eu faço isso aqui dividido por isso, vai dar x mais 2 vezes 2, está aqui em cima. Menos, está aqui o menos. Esse aqui dividido por esse, vai dar x mais h mais 2 vezes o de cima, que é 2, está aqui, ó. Desenvolve essa multiplicação, aqui 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes x, menos 2x. Então, multiplica cada um desses termos aqui. Essa parte baixa eu não vou mexer nela, está aqui. E como se trata da divisão de frações, eu vou manter essa de cima, está aqui, e multiplicar pelo inverso dessa de baixo. O inverso de h é 1 sobre h. Aqui eu vou cancelar, ó, 2x com menos 2x, 4 com menos 4, vai sobrar só o menos 2h. O restante eu copiei. Vou cancelar o h com h. Esse cancelar h com h aqui é que é a resolução da indeterminação que a gente tinha. E aí essa expressão que eu encontrei, eu posso voltar com ela para esse lugar aqui. Observa que todos os exercícios que a gente fez, após cancelar o h com h, a expressão que a gente alcançou é a expressão que vai voltar para dentro da palavra limite. E aí eu vou ter isso aqui. Se sobrou h, coloca 0. Nesse caso, eu vou colocar 0 para esse h aqui, ó. Colocando 0, a gente tem isso. X mais 2 vezes x mais 2, né? Aqui embaixo. X mais 2 ao quadrado. Essa é a derivada da função. Derivada da função é isso aqui, ó. Certo? Então, essa é a resposta da letra C. Então, o número 1 era um exercício para usar a regra e a definição para calcular a derivada. Número 2 é determinar a equação da reta tangente. Quando você vai encontrar a equação da reta tangente, você tem que fazer uma derivada. Como aqui não pediu para usar a definição, você pode fazer pela regra, certo? Outra coisa, se você usar a definição, vai dar certo da mesma forma. Aqui tem um erro nesse exercício que não era para ser aqui uma função de primeiro grau, né? Isso aí eu até tinha trocado, mas na hora de mandar o arquivo, eu mandei o arquivo que é uma função de primeiro grau. Porque esse aqui é uma função de primeiro grau, sempre você vai encontrar essa mesma reta como quando você calcular a equação da reta tangente. Nesse caso aqui, eu vou dar um ponto para todo mundo, né? Mas daria para resolver, só que você vai encontrar a mesma reta, certo? Então, ó, todo exercício que for para encontrar a equação da reta tangente, ele é feito assim. Isso aqui é a equação da reta. Então, nós estamos procurando a equação de uma reta. Isso aqui é a equação de uma reta. Tem autores que usam uma outra forma de escrever a equação de reta para resolver esse tipo de exercício. Então, vai variar de autor para autor. Eu vou usar essa aqui, ó, certo? Isso aqui a gente chama de equação reduzida da reta. Quando você isola o y, você tem a equação que chama equação reduzida. Esse m aqui, ele chama coeficiente angular. Ele está relacionado com a inclinação da reta. Esse n aqui, ele chama coeficiente linear. Ele é o ponto, o valor de n é o valor onde a equação da reta toca o eixo y. Certo? Então, são dois valores que a gente tem que achar, o valor do m e do n. Esse m, ele é, como eu disse, ele é o coeficiente angular. E como eu estou procurando a reta tangente, o m, então, é o coeficiente angular da reta tangente. E, por definição, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada. Então, esse m aqui é a derivada da função. Como a função é 3 menos 2x, olha só, a derivada, então, aqui vai ficar, a derivada de 3 é 0. Derivada de menos 2x é menos 2. Então, o coeficiente angular vai ser menos 2. Então, eu vou trocar esse m aqui por menos 2. Para achar o valor do n, eu vou usar o ponto que foi dado. Então, eu vou trocar o y por esse valor, ou seja, eu vou trocar o y por 3, e vou trocar o x por esse valor, ou seja, eu vou trocar o x por 0. Então, vai ficar assim. Aqui eu vou multiplicar, vai dar 0, e aqui vai dar n igual a 3. E aí, eu vou trocar esse n por 3.
né? Então, eu vou trocar o n aqui por 3. E observa que a equação que eu vou encontrar nesse caso é a mesma que eu tinha, né? Então, por isso que geralmente a gente não trabalha com reta tangente de função de primeiro grau. Agora, só mais uma curiosidade aqui. Isso aqui é a equação que a gente chama de equação reduzida da reta, né? Às vezes, em algum exercício de livro, quando você vai olhar a resposta, ele está escrito de outra forma, né? Ao invés de isolar o y, ele passa tudo para o mesmo lado, ou seja, pega esse menos 2x, passa para cá, fica 2x, pega esse 3, passa para cá, fica menos 3, aí fica isso aqui igual a zero. Isso aqui é a equação que a gente chama de equação geral da reta. As duas formas estão corretas. As duas formas estão corretas. Então, qualquer uma das duas atende aí, certo? Então, esse é o número 2. Então, como eu disse, esse aqui eu vou dar um ponto para todo mundo. Exercício número 3, a mesma coisa, determinar a equação da reta tangente. Então, é achar o valor do m e achar o valor do n. Pessoal, está todo mundo conseguindo acompanhar aí? Se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer, que eu paro aqui e respondo, viu? Então, toda vez que pedir para encontrar a equação da reta tangente, a gente tem que achar o valor do m e do n, onde o m vai ser a derivada da função. Então, isso aí é sempre. A derivada dessa função aqui eu vou fazer pela regra da divisão, né? Então, a regra da divisão é deriva a parte de cima, derivada de 3x é 3, repete a parte de baixo, que é o x mais 2, menos da fórmula, que é menos, aí faz o contrário agora, repete a parte de cima, que é o 3x, e deriva a parte de baixo. A parte de baixo, derivada de x é 1, tá aqui, e a derivada do 2 é 0. Então, como deu um termo só, não precisa colocar o parêntese, não, pode deixar assim. Então, deriva a parte de cima, repete a parte de baixo, menos, aí agora faz o contrário, repete a parte de cima, deriva a parte de baixo, dividido pela parte de baixo ao quadrado. Então, a gente tem que saber regra de derivada. Você tem que saber regra de derivada até para que você consiga dar andamento no curso, né? Por exemplo, depois de derivada, a gente estuda integral. E as regras de integral, elas não são passadas, elas são, na verdade, deduzidas, porque operação de integral ela é o inverso da derivada. Se você não souber derivar, você não vai saber calcular integral também. Então, os conteúdos estão relacionados, né? Aí depois tem a disciplina de equações diferenciais, que também está relacionado com derivada integral, cálculo 3, cálculo 4, onde você vai começar a expandir os conceitos. O cálculo 1, por exemplo, e o cálculo 2, ele acontece dentro de funções de uma variável. Por exemplo, igual está aqui, ó. A única variável que eu tenho aqui é o x. O y está em função de uma variável que é o x. Lá no cálculo 3 e no cálculo 4, você vai trabalhar com mais variáveis. Então, as regras de derivada que aqui você usa para a função de uma variável são as mesmas que você vai usar lá no cálculo 3 para a função de várias variáveis e assim por diante, né? Então, nós temos que saber as regras de derivada, certo? Aqui eu vou multiplicar 3x, 3 vezes 2, aqui vai dar 3x com menos, vai ficar menos 3x, cancela menos 3x com mais 3x, vai dar 6 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, esse é o valor de m. Nesse caso, quanto que vale o x? Aí eu vou vir aqui no ponto, ó. O x vale 1. Então, eu vou trocar o x por 1. Então, eu vou trocar o x por 1. Trocando x por 1 aqui vai dar 3 ao quadrado, vai dar 9. 6 sobre 9, dividindo por 3, vai dar 2 sobre 3. Então, eu vou trocar esse m por 2 sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Aqui ficou negativo, mas na verdade aqui não é negativo, não. Aí vai até alterar o meu exercício daqui para diante, né? Mas aqui é positivo, eu encontrei 2/3, ó. Então aqui não era negativo, não, né? Mas tudo bem. A questão aqui é o seguinte, ó, né? Tem que alterar esse menos aqui, que aqui não é menos, não, aqui é mais. É porque o valor que eu encontrei é 2/3. Depois que eu encontro o valor do m, substituo ele aqui, eu vou trocar o x por 1 e vou trocar o y por 1. E vou fazer essas contas para achar o valor do n. Aqui vai ficar errado porque eu coloquei negativo aqui, ó, né? Mas aqui é positivo, quando passar para cá é que fica negativo. Então aqui é que é negativo, ó. Então 3 vezes 1 é 3, menos 2. Então, na verdade, aqui vai dar 1/3, né? O n vai ser 1/3. Então, no lugar desse n aqui, ó, é 1/3. Então, aí tem que corrigir isso aí, ó.
Então, aqui não é menos, aqui é mais. Aí aqui vai ficar 2x sobre 3, né? Porque a gente achou que é 2/3, que eu vou colocar no lugar do m, e fazendo essas contas aqui, né, de forma correta, trocando esse menos por mais. Aqui mais, quando eu colocar para o lado de cá, vai ficar menos. E aqui vai dar 1/3. Então, no lugar desse n, eu vou colocar 1/3. Então, a resposta é y é igual a 2x sobre 3 mais 1/3, certo? Mais 1/3 é a resposta final. Aqui ficou 5/3, mas é porque ficou com o sinal trocado. Então, aqui não é menos, aqui é mais, e aqui não é 5/3, é 1/3, né? Então, esse é o exercício 3. Alguma dúvida aí, gente? Isso, n igual a 1/3. Né? Lá ficou errado por conta do sinal lá, que estava menos e era mais. Exercício 4. Aí o exercício 4 aí é exercício para calcular a derivada. Então, é calcular o valor de uma expressão, que é essa expressão aqui, onde aparece aqui, ó, f' e g', né? F' e g', né? Então, f' é a derivada da função f, f' de 2 é calcular a derivada da função f e substituir depois o x por 2. G' é calcular a derivada da função g e depois substituir o x por menos 1. Então tá, a função f de x eu copiei ela aqui, ó. Vou calcular a sua derivada. Como não pediu por definição, você pode usar as regras. Derivada de 3, como é uma constante, derivada da constante é sempre 0. Derivada de menos 4x é menos 4, né? Então, aqui a gente tem esse resultado aí, ó, menos 4. E aqui a derivada vai dar 3 vezes 7, 21, subtrai 1 aqui, ó, aqui vai dar 2. Então, vai dar 21x ao quadrado. Então, essa é a derivada da função f. Né? E aí eu vou substituir já o x por 2, para adiantar minhas contas. Substituindo o x por 2, vai ficar menos 4. Aqui 2 ao quadrado, vou colocar o 2 aqui. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 21 menos 4 vai dar 80 aí. Resultado é 80. O pessoal até mandou os resultados corretos aí, ó. Isso acontece às vezes porque quando a gente monta a aula no slide, né, cada uma dessas equações que a gente coloca aqui, você tem que formular. E às vezes você copia e cola para fazer. Por exemplo, para escrever essa aqui, eu copiei essa aqui embaixo, né? E substituí o x por 2. E às vezes no copiar e colar aqui, às vezes um sinal que estava menos na anterior e tinha que virar mais, né, acaba ficando errado. Foi isso que aconteceu ali. Né? Infelizmente, isso faz parte dos contratempos aí da utilização de tecnologias. Apesar disso, sim, eu acho que essa utilização do PowerPoint com essas animações, ela ajuda um pouco a gente a organizar a informação aí, certo? Então, continuando aí, a função g de x. Olha só, o 7x está aqui. O 3 sobre x ao quadrado, você pode derivar usando a regra da divisão, ou então, como eu fiz aqui, ó, eu peguei o x ao quadrado e passei ele para o numerador, trocando o sinal do meu expoente. Era 2 positivo, eu passei para cima, ficou menos 2. Né? Dá o mesmo resultado. Qualquer uma das duas formas vai dar o mesmo resultado. O único cuidado que você tem que ter é o seguinte, olha só. Se eu estou organizando esse aqui, ou seja, pegando essa parte de baixo e passando para a parte de cima, eu não estou calculando a sua derivada. Então, eu tenho que repetir esse aqui. Você não pode fazer derivada de uma parte e não fazer da outra parte. Né? Então, você tem que fazer derivada de uma vez só. Né? Então, alguém colocou aí sobre a aula para ser sempre depois das 18. A questão é que eu até conversei com o Everton, com alguns coordenadores, porque eu tenho um problema a partir das 18 horas, que é difícil para eu fazer o webconferência depois das 18. Então, o que eu vou fazer é fazer mais cedo e disponibilizar depois. Infelizmente, eu não posso marcar depois das 18 horas. Para mim, nesse período de quarentena está complicado, porque eu estou com um filho recém-nascido aqui, e aí nesse horário eu que tenho que colocar ele para dormir, e assim, né, tá um caos. Essa questão da organização, minha esposa está trabalhando, então eu conversei com a coordenação e ficou combinado isso, que eu vou fazer as probabilidades, vou ouvir probabilidade, as webconferências, gravar e disponibilizar, né? Aí
para ficar mais fácil para mim. Então, continuando aí, ó, a derivada da função. Agora, sobre essa questão da entrega, gente, vocês têm que se organizar, porque, por exemplo, o bloco 2, eu já disponibilizei lá o conteúdo. Provavelmente até daqui uns 2 dias a lista avaliativa está lá, né? Então, assim, o fato de marcar uma data está lá para o meio de outubro. Não sei, eu nem sei a data que coloquei lá, porque teve que mudar as datas, porque mudaram a questão das provas, né? Como mudou o calendário de prova, mudar a forma como as provas vão ser avaliadas, a gente precisou fazer uma mudança no calendário. Então, eu já deixo aberto lá, né? Então, é mais fácil você se organizar em relação à entrega. Ó, vou fazer essa primeiro, depois eu faço a outra. Mas, assim como, por exemplo, alguém falou que está fazendo a probabilidade. A de probabilidade já está lá, a lista avaliativa já está até lá. Né? A de cálculo 1 provavelmente essa semana já vai estar também lá. Então aí vocês que se organizem nesse sentido, porque para mim é mais difícil. Né? Então aqui a derivada de 7x é 7, e a derivada aqui ó, dessa expressão, ó, menos 2 vezes 3 é menos 6, subtrai 1 no expoente, menos 2 com menos 1 vai dar menos 3, certo? Agora aqui, eu vou organizar a minha função. Vou pegar esse x elevado a menos 3 e vou colocar ele no denominador, trocando o sinal do expoente. Se você vier aqui nessa função e fizer a regra da divisão, você vai chegar no mesmo resultado. Depois que eu faço essa derivada, eu vou substituir o x por menos 1. Então, colocando no lugar do x o menos 1, vai ficar assim. Menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos aqui vai ficar mais. Então, 6 dividido por 1 é 6. E aqui 6 com 7, a gente tem o resultado da função g'. Aí eu vou pegar essa expressão aqui, colocar aqui embaixo e trocar os resultados. Então eu vou pegar o f' de 2 e vou substituir por 80. Vou pegar o g' de menos 1 e substituir por 13. Aí faz a conta e aí você vai encontrar o resultado da expressão, que é esse aqui. Então aí nesse caso desse exercício, ele é só para a gente fazer a derivada da função mesmo, certo? E lembrando o seguinte, viu gente, a prova lá na frente que a gente for fazer, as questões elas vão ser parecidas com essas que eu estou passando aqui. Infelizmente, semestre passado eu tive um problema sério que teve muita cópia de exercício. Né? E eu estou falando isso porque ficou bem evidente, assim, resultados que eram encontrados, sendo que as contas, né, faltava sinal, número errado. Então, esse semestre a minha prova provavelmente ela vai ter muitas questões e eu vou mandar para cada aluno quais são as questões que ele tem que fazer, né? Então vai ser uma prova mais elaborada nesse sentido para evitar esse tipo de problema que eu tive no semestre passado. Aluno, por exemplo, que não tinha feito nenhuma atividade, não tinha participado de nada que eu tinha passado, tirou total na prova, né? E assim, infelizmente isso aconteceu. Né? Não foram todos, mas teve isso no semestre passado. Né? Então, esse semestre, então, cada aluno vai receber no dia da prova, né? Na hora que a pessoa entrar lá no arquivo da prova, vai ter lá uma lista com o nome dela e quais são os exercícios. A prova vai ter, por exemplo, 60 questões. Né? E aí, para cada um, vai ter questões específicas lá. Então, o fulano vai ter que fazer a questão 1, a questão 20, a questão 32 e a questão 40. O ciclano já vai ter que fazer a questão 3, a questão 12, a questão e assim por diante, certo? Mas quando estiver mais próximo eu vou falar mais sobre isso aí. Exercício 5, de novo para determinar a equação da reta, né? Então vai ter que determinar a equação da reta tangente e normal a essa função aqui, né? Primeiro, a equação da reta tangente, como a gente já viu, achar o valor do m e o n. Como é a equação da reta tangente, o m vai ser a derivada da função. Derivando essa função, 3x ao quadrado é 6x, derivada de menos 2x é menos 2, derivada de menos 1 é 0. Substituindo o x pelo valor do ponto, porque nós estamos calculando uma equação de uma reta que passa por esse ponto. Então, eu vou trocar o x por 1. Substituindo o x por 1 aqui, vai dar 6 menos 2, 4.
vem aqui e troca esse valor de m por 4. Então está aqui, ó, 4x, certo? Para achar o valor do n, eu vou substituir o x e o y. Então, eu troco o y por 0 e troco o x por 1. Fazendo isso, a gente vai encontrar aqui, ó, 4 vezes 1, 4, passa para cá, menos 4. Então, o valor do n é menos 4. Então, eu vou pegar essa equação aqui, substituir o n por menos 4. Então, essa é a equação da reta tangente. Ou vou passar esse y para cá e vai ficar menos y. Isso aqui também serve. As duas respostas estão corretas. Tanto a equação reduzida quanto a equação geral aí. Aqui faltou, agora que eu estou vendo que eu não montei aqui, ó, a equação da reta normal, né? Mas como a gente fez alguns exercícios, algumas coisas aí, a reta normal, ela é perpendicular a essa reta aqui, ó. Ela é perpendicular a essa aqui. Então, ela também é uma reta que eu vou ter que achar o valor do m e do n. Geralmente, a gente usa outra letra para não confundir A e B e por aí vai. Como aqui o coeficiente angular é 4, na reta normal, é só você trocar aqui, ó. Quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó. Então, vou colocar a equação aqui, ó. Y igual a ax mais b, né? Então, tá dando para acompanhar isso que eu estou escrevendo aqui, gente? Está todo mundo conseguindo ver isso aqui, ó? Beleza. Então, olha só. Então, vamos supor que essa aqui é a equação da reta normal que eu tenho que fazer, que o exercício pediu também. Então, o valor de A, ele é um valor fácil de achar, né? Por quê? Porque como a reta que eu estou procurando é a reta normal, esse coeficiente angular dela, ele tem que ser multiplicado por esse aqui, o resultado que a gente encontra tem que ser igual a menos 1. Porque a reta normal e a reta tangente, elas são perpendiculares, né? E aí a gente vê dentro da geometria analítica que duas retas, quando elas são perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Ou seja, se eu pegar o A e multiplicar pelo coeficiente angular dessa outra reta, que é 4, esse resultado tem que dar menos 1. Então, a reta normal, que é essa aqui, e a reta tangente, que é essa aqui, essas duas elas são perpendiculares. Então, a coeficiente angular dessa multiplicado pelo coeficiente angular dessa vai dar menos 1. E aí a gente consegue chegar nessa fórmula, né? Que é o valor de A aqui, ó. A igual a menos 1 sobre 4. Né? Então, na verdade, eu poderia simplesmente trocar o sinal e inverter os valores. Então, A igual a menos 1 sobre 4. Né? Então, se eu pegar essa função aqui, eu posso trocar o A por menos 1 sobre 4. Né? Então, aqui vai ficar assim, ó. Menos x sobre 4. E aí, para achar o valor do B, mais uma vez, eu vou pegar os valores do meu ponto aqui. Ó. Vou trocar o x por 1 e vou trocar o y por 0. Né? Então, aí trocando os valores aqui, ó, y por 0 e o x por 1. Né? Então, vou ter isso aqui. Vou passar esse menos 1 quarto para o lado de cá. Então, aí eu vou ter o valor de B igual a 1 quarto aí. Aí o valor de B é igual a 1 quarto. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Vou repetir ela aqui e vou trocar o x por 1 quarto. Ó, o B por 1 quarto. E aí, essa é a expressão da reta normal aí. Né? Então, essa aqui vai ser a expressão da reta normal desse exercício aí. Então, essa é a equação da reta tangente, essa é a equação da reta normal. Se você quiser escrever a equação da reta normal dessa forma aqui, ó, aí é só você observar que todos os dois aqui têm denominador igual a 4. Então, você multiplica tudo por 4. Ou tira mínimo desse lado, depois passa o 4 para lá multiplicando, aí fica a critério. Então, a equação da reta tangente e a equação da reta normal são essas duas aqui. Né? Exercício 6 pede para determinar a equação da reta também tangente a uma curva que foi dada. Então, de novo, achar o valor do m derivando essa função. Aí faz a regra da divisão, deriva o de cima, dá 2, repete o de baixo, menos, repete o de cima, deriva o de baixo, derivada de 3 é 0, derivada de x é 1, sobre a parte de baixo ao quadrado. Então, vai ficar assim, certo? Aqui faz a distributiva, 2 vezes 3, 2 vezes x, está aqui, multiplica esse aqui,
cancela menos 2x com 2x, vai ficar assim. Então, esse é o valor do m. Substituindo o x pelo valor que foi dado aqui, que é 1, né? Então, vai ficar aqui, no lugar desse x, eu vou colocar 1. Então, aqui vai dar 4. 4 ao quadrado é 16. 6 sobre 16 dá para dividir por 2, vai dar 3 sobre 8. Esse valor eu coloco aqui no lugar do m. E para achar o valor do n, eu vou substituir de novo os valores aqui, ó. No lugar do x eu ponho 1 e no lugar do y eu ponho meio. Esse 3/8 passa para cá, tira o mínimo múltiplo aqui, né? 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes 1 é 4, 4 menos 3 vai dar 1. Então, n é igual a 1 sobre 8. Aí eu vou pegar essa expressão, vou trocar esse n por 1 sobre 8, certo? Aqui, posso deixar ela assim. Aqui eu posso também, como eu já disse no outro exercício, multiplicar tudo por 8. Aí 8 vezes y, multiplicando isso aqui por 8, vai dar 3x. Multiplicando isso aqui por 8, vai dar 1. E aí passa esse 8y para cá, ele vai ficar menos 8y. E aí essa é a equação geral e essa é a equação reduzida dessa reta aí. Então, as duas formas estão corretas também, certo? Exercício 7, né? Dada essas funções f de x e g de x, determinar de novo uma expressão. Então, nós precisamos calcular a derivada. Primeiro, calcular a derivada da função f. Vou pegar essa função e copiar ela aqui. Raiz de x, eu vou escrever na forma de potência, x elevado a meio. Esse 1 aqui é a potência de x. Esse 2 aqui é o índice da minha raiz, que é uma raiz quadrada. Faço a derivada. Aqui não é 3, né, gente? Aqui de novo, eu copiei esse aqui embaixo, manteve o 3. Mas aqui não é 3, aqui é 0. A derivada da constante é 0. Então, a derivada de 3 é 0. Então, não tem esse 3 aqui não, que é 0. Aqui, ó, desce esse meio multiplicando. Quando eu multiplicar ele por menos 2, vai dar menos 1. Então, meio vezes menos 2 dá menos 1. Subtrai 1 aqui em cima, vai ficar menos meio, certo? Cancela esse 3 aqui, né? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre raiz de x. X elevado a meio é raiz de x. Esse menos aqui é só para falar que a raiz de x vai vir aqui para baixo, ó. Então, aqui tem que tirar esse 3 aqui, ó. Então, a derivada aqui, ó, vou até corrigir ela aqui, ó. Na verdade, vou ter que corrigir os valores todos, porque aqui depois eu substituí o x por meio aqui, ó. E aqui ficou raiz de 2, ó. Depois eu vou tirar esse 3 aqui, ó, que esse 3 aqui não existe aqui não. Como eu disse, eu copiei a expressão aqui, o 3 veio mantendo, né? Mas eu vou cortar esse 3 aqui, ó. Então, eu substituí o x por meio, porque aqui é f' de meio, ó. Então, por isso que eu troquei esse x por meio. Raiz da fração é raiz do numerador sobre raiz do denominador. Ficaria raiz de 1, que é 1 sobre raiz de 2. Então, ficaria 1 sobre raiz de 2. Mantém a de cima e multiplica pela inversa de baixo, da raiz de 2. Ou seja, f' de meio é menos raiz de 2. Então, não tem esse 3 aqui não. É menos raiz de 2. Depois eu tiro o 3 aí, certo? Função g de x, a mesma coisa que eu fiz no exemplo lá anterior. Eu peguei o x ao quadrado e passei para cima como x elevado a menos 2. Né? Aí eu vou fazer a derivada de 3x é 3. Né? E a derivada desse termo aqui, ó, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Subtrai 1 aqui, ó, aí vai ficar menos 3. Então, essa é a derivada. Voltei com esse x ao cubo para a parte de baixo, porque o expoente está negativo. Quando eu passo para a parte de baixo, fica positivo. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Aí eu vou substituir, nesse caso aqui, o x pelo valor que está indicado dentro da derivada de g, que é o menos 2 aqui, ó. Então, menos 2 ao cubo é menos 8. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Simplificando 4 e 8 aqui, ó, dá para dividir por 4, vai dar meio. Aqui 2 vezes 3 vai dar 6, mais 1, 7 sobre 2, certo? E aí depois que eu fizer isso, eu vou pegar os valores. Então, no lugar desse f' de meio aqui, eu vou colocar o menos raiz de 2, só o menos raiz de 2, que esse 3 aqui não existe. E no lugar desse g' de menos 2, eu vou colocar os 7 meios aí, ó. Aqui ficou, né, a expressão, eu só copiei a expressão aqui. E aqui, ó, esse 3 é que está errado aqui, ó. Então, aqui como que vai ficar essa expressão? Então, isso aqui está errado, não vai ficar assim. Resultado aqui, ó, vou só consertar ele aqui. Então, o valor de m aqui, ó, nossa expressão é 3 vezes f' de meio. F' de meio, ó, aqui de novo aqui, ó.
Esse 3 aqui eu posso cancelar ele, porque ele está errado aqui. Então, esse 3 aqui, ó, não existe aqui, porque aqui é zero. A derivada do 3 aqui em cima é zero. Então, a derivada desse 3 é zero. Então, aqui não era para aparecer esse 3. Né? Como é 3 vezes f', então é 3 vezes menos raiz de 2. Então, aqui ó, vai ficar 3 menos 3 raiz de 2. Então, aqui é menos 3 raiz de 2. Né? Que é o f' de meio, que é esse menos raiz de 2 aqui. Ó. Mais 4 vezes g' de 2. Ó. O g' é 7 sobre 2, multiplicado por 4. Né? 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 7. Então, aqui, ó, mais 14. Então, esse é o resultado, né, da nossa expressão aí. Isso, ó. Então, aqui, derivada de 3 é zero. Então, aqui é tudo zero. Derivada disso deu isso aqui. Ficar atento a essa questão do trabalho com expoente, né? Que a gente trabalha bastante isso aí, tanto na derivada quanto na integral. Essa derivada deu 7,5, né? Então, 3 vezes esse valor, está aqui, né? 3 vezes menos raiz de 2 é menos 3 raiz de 2. E 4 vezes isso aqui, ó. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 7. Então, o resultado vai ser esse aqui, certo? Então, os exercícios que eu tinha passado para vocês eram esses aí, né? Porque da lista avaliativa, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso. Então eram esses aí. Depois eu vou pedir pro pessoal me ajudar na correção aí, Marcelo e o Enilson, né? E o mais breve possível a gente vai liberar o resultado lá no SIGA, né? Eu vou como eu já disse, o bloco 2 já está disponível lá, já está disponível. Eu vou disponibilizar dentro do bloco 2 a segunda lista avaliativa. Então já vou disponibilizar lá. Provavelmente ela vai ficar aberta. Eu coloquei o prazo lá, mas se eu não me engano é dia 15, alguma coisa assim de outubro. Então mudou os prazos mudaram, né? Porque como eu disse, teve uma mudança que vocês já devem ter sido notificados sobre a questão das avaliações. Que no semestre passado aconteceram em 2 momentos e agora vai acontecer tudo no final do semestre. O Enilson até perguntando aí para sondar aí caso algum aluno esteja tendo acesso ao Moodle, né? Porque tem muitos alunos que não estão acessando o Moodle, né? Infelizmente, o que a gente percebe muitas vezes é que às vezes o aluno ele pega muitas disciplinas e depois não dá conta às vezes de fazer todas ao mesmo tempo. Então, assim, né? Dos 18, só 9 acessaram, só 3 fizeram na turma da Química e Física, se eu não me engano, que Nilson tá, né? Mas é isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Caso contrário, eu vou terminar aqui e já vou disponibilizar essa web lá no Moodle, né? Para que os outros alunos também possam assistir. E eu vou fazer assim, ao longo do semestre, toda a lista avaliativa eu vou fazer uma web assim para disponibilizar o gabarito. Porque eu ia gravar a videoaula para mandar para vocês a videoaula das listas avaliativas, mas aí eu vou tentar fazer essa web para todas as listas avaliativas, né? Então a gente vai ter mais 3 listas avaliativas, né? Eu vou ver se eu já consigo lá fazer uma organização do calendário e já postar todas as datas das listas avaliativas já, né? Porque eu estou dependendo do dia que é a minha avaliação lá no final do semestre. Eu acho que o calendário eles estavam terminando de fazer sobre assim, né, os dias de cada uma das provas. Dica para a próxima tarefa? Eu não entendi, o Valdinei. No caso aí, a próxima lista avaliativa então que eu vou colocar lá
ela é referente ao bloco 2. Então, cada bloco vai ter sua lista avaliativa. E aí, no final do semestre, a gente tem a prova, então. Ô, Sueli, chance, na verdade, sim, você não tem muita chance ainda. A gente tem 3 listas avaliativas, mais a avaliação, por si só. É natural isso, às vezes a gente erra algumas coisas mesmo, né? O pessoal vai corrigir, vai me ajudar na correção e a gente vai considerar o máximo possível, mas é até difícil assim, né, para a gente fazer. Por exemplo, assim, se eu parar para fazer uma outra atividade referente ao bloco 1, vocês vão ver lá no bloco 2 que já tem muita matéria lá, né? No bloco 2 a gente tem assim o grosso das regras de derivada. Então, o que eu vou aconselhar a vocês é focar agora, focar nas regras de derivada. E vocês precisam aprender as regras de derivada, né? Daqui a pouco, por exemplo, a questão remota ela vai acabar. Vocês vão voltar a fazer as provas presencialmente, né? Nenhum professor vai passar regra de derivada, de integral. Então, vocês têm que fazer bastante exercício para vocês fixarem as regras que estão lá, certo? Então, assim, é isso. Um abraço aí, né? Pessoal, né, assim, acessar lá o Moodle. Obrigado, Marcelo. Marcelo e o Enilson, que são os tutores aí. Lá no Moodle, no fórum de dúvidas, eu deixo geralmente os tutores com vocês lá, né? Então, se precisar falar comigo, me manda uma mensagem no Moodle mesmo ou um e-mail, né? E lá nos fóruns, o Marcelo e o Enilson vão acompanhar vocês aí ao longo do semestre, certo? E é isso, gente. Sim, eu agradeço aí a todos. Abraço aí.